Sejamos sinceros. A gente fala para as crianças para elas não terem medo do escuro, mas quem não tem medo do escuro? Quem não sente um pouquinho de medo no escuro? É fácil falar quando a gente está no nosso quarto, quando parece que tudo está normal. Mas acontece um barulhinho de vidro perto do nosso quarto, você já começa a ficar preocupado. O escuro já não é mais tão confortável, não serve mais para descanso. Nós gostamos de sair à noite, mas nós só gostamos porque nós temos ruas iluminadas. Nós gostamos da rua porque nós conseguimos ver o que tem à nossa frente. Mas quando não tem, quando acaba a luz, e eu não sei se você se lembra, mas eu estava em São Paulo quando deu aquele apagão literalmente na região sudeste e sul. Eu estava no meio do metrô. Eu estava indo para a Zona Leste, para a casa dos meus tios. Tudo se apagou, inclusive o metrô. E a sensação do desespero, porque afinal, eu não sei ir para casa sem o metrô. Então eu tive que eu ir lá andando, literalmente eu fui seguindo o caminho do metrô até a estação e eu peguei o caminho, o caminho que o ônibus fazia porque eu não sabia como me virar em São Paulo se não fosse por aquele caminho. Mas com aquele certo temor, porque tudo estava preto, eu nunca vi São Paulo preta. Eu nunca vi São Paulo escura, eu vi São Paulo escura e aquilo foi muito aterrorizante para mim. Nós falamos que nós não temos medo de escuro, mas sejamos sinceros, meus irmãos, todos nós temos medo do escuro. O escuro exatamente nos refere, nos remete à ignorância. E quando nós falamos sobre aluno, aluno vem do latim a luminus, que significa sem luz. É o conceito de que uma pessoa vai para receber a luz. Ele em si tem trevas, mas ele vai receber a luz. Então eles reconhecem, eu por mim mesmo sou alúminos, eu não tenho luz. Eu espero do docente, eu espero do professor ouvir, captar a luz dele, receber a iluminação, o conhecimento. E nós vivemos em um mundo que nós estamos acostumados e a pedagogia costuma dizer não. O professor aprende com o aluno aprende com o professor e os dois aprendem juntos. Na verdade, meus irmãos, quando se trata, eu não quero tratar do aspecto de pedagogia, eu não tenho habilidades para isso, eu não tenho habilitação para isso. Mas eu sei que quando nós tratamos de um aspecto espiritual, a palavra do Senhor ela é muito clara. Nós vivemos em um mundo de trevas, mas luz para os meus pés é a tua palavra. E é através dessa prerrogativa que eu falo, meus irmãos. Se a ignorância é as trevas, nós todos vivemos as trevas. E nós precisamos constantemente dessa palavra que é a luz para os meus caminhos. Porque se eu não tiver a palavra do Senhor, eu vou tropeçar, eu vou cair, eu vou ser assaltado pelo inimigo. E ignorância nós geralmente tratamos, e o português, a língua portuguesa a gente trata de forma muito errada as palavras. Nós colocamos uma palavra em nome da outra. Por exemplo, se eu chamo alguém de ignorante, essa pessoa vai entender que eu estou chamando ela de truculenta, que eu estou chamando ela de violenta, que eu estou chamando ela de bruta, literalmente. Mas ignorância, a palavra não quer dizer isso. Quer dizer a falta de conhecimento, quer dizer a falta de luz, quer dizer a falta de um guia. E qual de nós aqui tem capacidade de dizer que sabe tudo sobre todas as coisas em todos os momentos? Nós temos um professor que veio para cá, um dos nossos irmãos queridos, que ele é doutor em... Deixa eu ver o... Eu não sei o ramo que ele trabalha, mas quando você está na faculdade, é legal porque tem a brincadeira de que doutor é uma pessoa que sabe muito sobre muito pouco. Uma pessoa nunca é doutora em ciências gerais, ou ela nunca é doutora sobre biologia. Ele sempre é doutor sobre uma espécie muito pequenininha de protozoário que é de um reino maior que fala sobre um ser vivo.
Então ele só sabe um pouquinho, ele sabe muito sobre aquele pouquinho. E isso nos coloca uma questão importante. Nós sabemos muito pouco sobre muitas coisas. Algumas pessoas conseguem estudar a Bíblia tanto que elas sabem muito sobre um pouquinho da Bíblia. Mas você não conhece uma pessoa que seja professor letrado em todos os ramos de forma bem profunda. Então, quando eu falo que você é ignorante, eu não estou te ofendendo. Eu não estou querendo falar para você que você é truculento, bruto, que você é uma pessoa que não sabe escutar. Não é isso. Eu quero que você esteja na mesma realidade que eu, de entender que você não sabe tudo. E provavelmente você não sabe tudo em nenhum aspectozinho, nem da sua própria vida. E isso nos causa isso não é de todo ruim, meus irmãos. A filosofia ela trata sobre desse tema e eu acho que ela trata de uma forma muito inteligente. Ela separa dois tipos de ignorantes. Sabendo que todo mundo, ninguém sabe nada, ninguém sabe tudo. Aliás, ninguém sabe todas as coisas sobre algo. Você fica se perguntando, então, como é que eu vou ensinar as pessoas se eu não sei tudo sobre nada? E eles distinguiram em duas figuras interessantes. A figura do ignorante humilde, e às vezes é chamado de ignorância douta, que é uma ignorância sábia. É o mesmo tipo de ignorância que resume uma frase de Sócrates que provavelmente você já ouviu. Só sei que nada sei. E Sócrates ele não quer se fazer de falso humilde, mas ele quer falar uma coisa, olha, não existe campo que eu tenha conhecimento completo. Não existe nada que eu tenha um conhecimento supremo. Ele falava que era o conhecimento dos deuses, mas em certo ponto tem uma relevância, tem uma certa conexão, porque nós sabemos que o único que tem realmente conhecimento total é Deus. E nesse ponto nós devemos admitir, nós somos ignorantes. Só que existe um ignorante que ele reconhece, olha, eu não sei tudo. Eu estou longe de saber tudo. E essa ignorância, ela não é ruim, ela é boa. É chamada de ignorância douta. Mas existe outro tipo de ignorante também. Porque se todos nós estamos no mesmo barco de não saber todos os conhecimentos, também existe uma diferença. Algumas pessoas estão remando porque elas não sabem, mas elas estão lutando por conhecimento. Outras estão satisfeitas com o que elas sabem. O conhecimento que elas têm já está bom, por mais que ele não saiba tudo. É o ignorante orgulhoso. É uma pessoa que geralmente tem muita certeza de tudo que fala. É aquela pessoa que já está bom, já está feita. Parece que a pessoa não evolui. E ela não evolui mesmo, porque ela já está satisfeita com o que ela tem, com o que ela sabe, com o que ela aprendeu, com o que ela faz, com a vida dela. Essa pessoa geralmente tem esse sintoma de saber tudo, ter certeza de tudo. Se nós temos essas duas figuras, do ignorante que é humilde, tem o do ignorante que é orgulhoso, existe uma frase que foi traduzida no português, eu não sei se vocês conhecem, mas no inglês é muito famosa, chamado Ignorance is Bliss. A ignorância é uma bênção, ou é uma felicidade. Em que os americanos eles falam, olha, não saber tudo às vezes é bom. Vem daquela premissa exemplificando o homem que prefere não ir para o médico para não saber que doença tem. Se eu não saber, se eu não souber, aliás, é melhor, daí eu não fico estressado, não fico com problema, eu não preciso consertar, mas se eu for procurar problema, eu vou achar e vai ser ruim. E nós vivemos num mundo que parte do processo é exatamente isso. Eu não quero conhecer, porque quanto mais eu conheço, mais responsabilidade eu tenho. E quanto mais responsabilidade eu tenho, mais difícil fica a vida.
Então é melhor, a ignorância realmente é uma bênção. Eu, com a minha limitação, tenho como viver bem, como viver feliz, como viver como se as coisas estivessem bem. Só que a palavra do Senhor diz que o cristão não pode ser assim. Se o mundo pode se permitir a ignorância, nós não temos esse direito. Provérbios 1:22 nos diz: até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? O livro de Provérbios, ele às vezes parece pra gente um catálogo de versículos que a gente coloca quando a gente não tem o que falar. Porque ele fala um pouco sobre tudo. Mas é um manifesto sobre a ignorância. É uma reflexão. E aqui é mostrado e ele coloca literalmente como se a sabedoria fosse uma pessoa gritando pelas ruas. Pessoa, até quando você vai ficar satisfeito com o que você tem, seu inexperiente? Até quando você vai ficar zombando, seu zombador? E vocês, tolos? E você vê que essa é a perspectiva bíblica. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a palavra do Senhor. Nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Porque todos nós, meus irmãos, não estou falando com um ar de soberba, nem com ar de que eu sou diferente de vocês. Todos nós somos ignorantes. Todos nós temos a aprender. E nesse aspecto, nós precisamos deixar uma coisa muito clara. Para mim foi revelador, eu espero que para você também seja. Mas a igreja é ignorante. Geralmente nós olhamos e nós observamos a igreja, e eu sou muito feliz nisso, nós olhamos a igreja como algo perfeito. Mas não. A igreja, ela é ignorante. Quando nós falamos sobre a igreja, ou pelo menos quando eu olho para a igreja, eu geralmente olho o aspecto santo dela, que é o Senhor dela, a cabeça dela. A cabeça é santa e eu não tenho problema, e vocês também não devem ter problema em reconhecer que Cristo é o cabeça e que Cristo é perfeito, que Cristo é Deus. O problema é o corpo. Porque se nós falamos um minuto atrás que todos nós somos ignorantes e que nós fazemos parte da igreja, nós precisamos entender que a igreja é ignorante. E de novo, não estou falando em sentido de ofensa, truculência. Eu não estou falando que a igreja é bruta, eu não estou falando, por favor, eu não estou ofendendo a igreja. Mas eu estou reconhecendo a igreja pela limitação dela. Nós temos uma limitação de conhecimento. E isso pode ser bom, ou pode ser ruim. E nós vamos tratar sobre isso agora. Por favor. Porque nós falamos primeiro, e a gente falou o conceito, eu vou retomar, o conceito do ignorante sábio e do ignorante orgulhoso. E quando uma pessoa pode ser uma das duas coisas, a igreja acaba se refletindo do mesmo jeito. Porque se tem muitos irmãos que são ignorantes orgulhosos, a igreja se tornará uma igreja ignorante e orgulhosa. E qual é o resultado disso? Se a cabeça é perfeita e se a palavra serve para nos mostrar a vontade de Deus, esse corpo, essa igreja, que é orgulhosa do seu conhecimento, que já está satisfeita, que já está bom para ela o conhecimento, ela se torna uma igreja exatamente igual uma pessoa tetraplégica. A cabeça manda, os neurônios acompanham pela espinha, mas a espinha está quebrada. Não chega para os órgãos, não chega para o movimento, não chega para o braço, não chega para a mão. A igreja sobrevive de estímulos fundamentais, porque uma pessoa ela é tetraplégica, mas ela não para de respirar. O coração não para de bater. Ela sobrevive, mas ela não completa o trabalho, a obra do Senhor. É uma igreja que reage, ela não age. A palavra do Senhor, ela fala para eles, só que não reage. Ela fica na letargia.
Daí acontecem vários problemas em relação a isso. Assim como eu não quero que nunca ninguém aqui fique tetraplégico, porque é uma situação de dor, é uma situação de sofrimento, é uma situação muito triste para qualquer pessoa. Agora imagine o corpo do Senhor Jesus ser tetraplégico. Quão pior é? É uma igreja em que as pessoas elas ficam no WhatsApp enquanto está acontecendo o culto, porque não estão aprendendo nada. É uma igreja em que você fica mais preocupado com o que você vai fazer na semana do que em adorar o Senhor. É uma igreja em que eu saio do culto e eu falo que o culto não foi muito bom. A mensagem não me agradou. Aquele irmão poderia ter regido melhor. Poxa, demorou hoje, hein? Bens a Deus. Como se a igreja se reunisse no domingo para adorar os irmãos e não para adorar a Deus. Aqui não é um encontro em que eu estou adorando aos irmãos ou que eu estou tentando entreter os irmãos. Eu espero estar agradando ao Senhor Jesus. E nós todos estamos nessa meta. Se ele ficar satisfeito, e se só ele ficar satisfeito, a igreja terá cumprido a sua missão dominical. Mas quando a igreja ela não se importa mais com a cabeça, quando ela só vive, quando o coração vive só para si, quando o intestino vive só para si, quando o braço vive só para fazer o que ele acha melhor, o que acontece é que ele definha, ele se torna autossuficiente, e quando um braço quer fazer as coisas autossuficientes, meus irmãos, ele não faz nada. É uma igreja que se torna um tribunal, porque eu sou o santo. E aquele irmão, aquela irmã, ela é pecadora. Veja os problemas dela. Veja os problemas dela. Agora eu sou perfeito. A igreja se torna um tribunal, se torna um grupo de facções, se torna um grupo pequeno em que eu sou a parte santa, eu sou a parte virtuosa, o resto é literalmente o resto. Porque não estamos preocupados, a igreja parou de se preocupar com as ordens da cabeça, parou de se preocupar em agradar e fazer aquilo que a mente manda. Ela está ignorante e está feliz de ser ignorante. Fofoca começa a partir disso. E às vezes a gente transforma a fofoca de uma forma muito sofisticada. A gente fala, vamos orar pela irmã tal porque ela está passando por isso. Vamos orar pelo irmão tal porque ele tem esse problema, porque ele tem esse pecado, porque ele tem esse vício. E às vezes a gente não ora pelos irmãos, a gente só faz o pedido de oração. Eu não estou dizendo que você não deve orar, mas se você conhece o problema do seu irmão, não fale para outra pessoa orar. Dobre o seu joelho. Você. Porque o mesmo Espírito que levantou Jesus habita em você. Você não precisa falar. Elogios, gaste. Gaste muito tempo com elogios. Agora, oraçãozinha por causa do problema dos outros, isso é fofoca. E isso acontece numa igreja com corpo ignorante. É uma igreja que tem ramos, mas não tem frutos. É uma igreja que você vê pessoas, e às vezes as pessoas ficam 1 ano, 10 anos, 20 anos, às vezes a vida inteira. Mas onde está o fruto dessa igreja? É que as pessoas lá fora não querem. Talvez não queiram, mas muito provavelmente é porque o corpo está ignorante, muito orgulhoso do que ele é. Agora tem o outro ponto. Se nós vemos que existe essa igreja e é muito perigosa esse corpo que permanece ignorante e orgulhoso, nós vemos a diferença da igreja que é ignorante, sim, mas que é humilde, que reconhece a sua debilidade. E nesse lugar tem pessoas que vão para ser mudadas, e a mensagem corta, e a mensagem machuca, e a mensagem parece que todo domingo é para ela. E parece que é uma perseguição, porque provavelmente a pessoa deve estar falando para você, não estamos falando para você, mas estamos falando para você. É uma igreja que você vê que as pessoas elas olham e elas se arrependem. E arrependimento dói. Arrependimento machuca. É você ver que você nunca está perfeito. Mas é uma igreja que é surpreendente porque você olha ela hoje,
ela tem um retrato, e às vezes é um retrato muito triste, muitos pecados, muita dificuldade, muito sofrimento, mas no futuro vai ser uma igreja mais forte. Continua com o pecado, continua com o sofrimento, mas ela está próxima do Senhor, ela está mais próxima da palavra. Ela não vive as mesmices, e não é uma igreja fixa, não é uma igreja tradicional, não é a igreja que daqui a 10 anos nós vamos ver estar a mesma coisa. É uma igreja que ela tem um poder de renovação extraordinário. Eu não estou falando de pessoas, eu não estou falando que as pessoas vão mudar a cada semana, mas é uma igreja em que jovens e velhos aprendem a palavra do Senhor. Não existe carteirada. Não é que uma pessoa está aqui há pouco tempo que ela não possa corrigir, não possa exortar. E não é porque a pessoa está aqui há 20 anos que ela não ouça e não se corrige e não encontra o poder da palavra. Porque convenhamos, não importa se está eu ou se está o João, ou o Kleber, ou o Ricardo, a palavra é o importante. E quando a palavra ela corta o velho, sem ele dar carteirada, não, mas eu estou aqui há 20 anos. Essa é uma igreja que é ignorante, ela sabe disso, mas ela é humilde de aceitar isso. E é ótimo quando isso acontece. Olha as palavras de Paulo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. O apóstolo Paulo, que tem o Espírito Santo literalmente falando com ele, ele se coloca numa posição em que, olha, eu não acho que eu tenha alcançado o conhecimento, a salvação. Muito pelo contrário. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. É uma pessoa que mesmo velho, e aqui Paulo tem 60 e poucos anos, ele já tem muitos anos de sofrimento pelo Evangelho, ainda assim ele está aberto para ouvir o Evangelho, ainda assim ele está aberto para receber conhecimento, para se modificar, para se melhorar. E ele fala que isso é maturidade. Maturidade não é você saber muito conhecimento da Bíblia, saber a genealogia de Jesus. Você pode saber, não estou criticando quem não sabe, mas é você aprender todos os dias a palavra do Senhor. E é isso que ele espera para a sua igreja. E é isso que a igreja precisa aspirar para si. É isso que o cristão precisa aspirar para si. Mas se existe essa questão que é muito delicada do corpo, e o corpo, nós somos o corpo da igreja, nós sabemos que existem algumas pessoas que vêm para frente, que ensinam, que dão aula. E essas pessoas também precisam tomar especial cuidado. Porque elas são especiais, porque elas são bonitas, porque elas são diferentes, porque elas são superiores? Não. Porque elas têm uma função muito delicada. Porque não sou eu falando, mas é a palavra, aqui em Tiago 3:1 falando, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Não sou eu falando, é o apóstolo Paulo falando, olha, cuidado, porque vocês vão ser cobrados de forma diferente. Você que vem para frente, muito cuidado, porque o seu padrão, a peneira para você vai ser mais fina, vai peneirar mais. E todos, eu acho que quase todas as vezes que eu venho para cá eu falo sobre isso. Não existe diferença nenhuma. Eu sou tão pecador quanto qualquer pessoa aqui. Todos vocês sabem disso. Que eu peco infelizmente demais. Mas nós como bocas nós podemos ser o ignorante, porque nós somos ignorantes e todo mundo é. A gente já superou esse fato. Mas nós podemos ser orgulhosos. E é muito perigoso quando a pessoa que está aqui na frente, a pessoa que ensina, a pessoa que está cuidando do trabalho, ela é orgulhosa, acha que o seu conhecimento é o suficiente, acha que já está bom, já está ok. Porque essa pessoa, primeiro,
para o processo de santidade dela. Ela está satisfeita com o conhecimento dela. E com isso acaba se tornando sempre a mesma abordagem. Sempre falar a mesma coisa. A igreja finge que aprende, o professor finge que dá aula. Às vezes é confortável, porque ele prefere não falar o que é necessário. A igreja se torna conformada. E às vezes começa o processo de se tornar aquele... Às vezes o problema do corpo ser ignorante e orgulhoso é porque a boca, quem está fazendo o papel de boca, é ignorante e orgulhosa. E daí se torna fariseu. Inclusive, eu acho que eu já falei isso para alguns irmãos, eu acho que eu já dei aula sobre isso. Mas eclesia quer dizer chamado para fora. Fariseu, em hebraico, quer dizer separado. Então, o conceito que nós usamos para eclesia, para a igreja, é a mesma palavra de fariseu. Nós precisamos ter cuidado, porque às vezes nós estamos fingindo ser igreja, mas nós estamos sendo fariseus. Precisamos tomar cuidado para não ser ignorante e orgulhoso, especialmente as pessoas que estão vindo para frente. E isso é um puxão de orelha para mim e para todos que vêm para frente. Precisamos tomar cuidado para não ser ignorantes e orgulhosos. E aqui a palavra do Senhor mostra bem essa diferença. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Precisamos tomar cuidado, porque para não tornar o culto, para não tornar a mensagem como uma aula, mas ela precisa a mensagem precisa ser revestida de autoridade. Não que você precise ser perfeito. Claro, é bom a busca à perfeição, mas você precisa saber e você precisa ter muito cuidado, porque essa palavra não é um bibelô, não é um ursinho de pelúcia que a gente coloca aqui bonitinho e fica olhando e admirando, mas ela é uma arma. E Hebreus fala que ela é uma espada de 2 gumes, que ela separa, ela corta a carne, ela corta o espírito. E às vezes a gente faz isso com eu ouvi essa frase essa semana. Advogados bons, eles usam a verdade para falar mentiras. Nós às vezes usamos a palavra do Senhor, a palavra santa, a palavra viva, para não passar a mensagem da palavra santa, a palavra viva. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E nisso vem um aspecto importante. Nós precisamos tomar cuidado com o fetiche do conhecimento. Porque nós gostamos eu amo conhecimento, eu gosto de aprender, eu gosto de estudar. Mas a mensagem, ela não é voltada para aprendermos contexto bíblico, para aprendermos a história, para aprendermos geografia, para aprendermos grego, aramaico, qualquer coisa do tipo. Esse conhecimento pode ser utilizado? Pode. Mas a palavra, quando é dito, a palavra ela precisa ser dita para impactar a sua vida. E eu acho que aramaico não vai impactar a sua vida. Ou saber que existem 4 tipos de amor no grego e que a gente usa indiscriminadamente. Esse conhecimento em si não vai valer de grande coisa. A palavra precisa ser feita para amaciar a carne, para bater no nosso couro, para nós nos tornarmos mais próximos do Senhor. E nisso, o Steve Jobs, eu não sei se vocês conhecem ele foi o presidente da Apple até a morte dele. E ele foi o homem mais rico do mundo até sua época. Ele teve literalmente a empresa mais rica do mundo na sua época de morte. E ele foi uma lenda. Eu acho que todo mundo conhece um iPhone por causa do Steve Jobs, porque ele foi genial em relação a isso. Todas as pessoas já ouviram falar de iPod, eu acho, que é o tocadorzinho de MP3. E o Steve Jobs, ele sempre foi uma mente muito genial. E ele fez uma palestra para os formandos da Universidade de Stanford, que é uma das 3 faculdades mais importantes dos Estados Unidos.
É literalmente um centro de excelência. E para os formandos da turma de administração, ele dá um conselho, exatamente esse: se mantenha faminto, se mantenha tolo. Ele tinha dentro do seu core, dentro do seu núcleo, nunca pensar que ele já tinha alcançado, que ele tinha conseguido excelência, que ele estava no topo, mas ele sempre queria mais. Ele sempre se achava inconsistente, ele queria mais, melhor, excelência. É isso que a igreja precisa ter. A igreja precisa estar faminta da palavra do Senhor. Ela precisa estar tola, ela tem que se sentir ignorante. Eu preciso de mais conhecimento, meu Senhor. Porque nós conhecemos a palavra do Senhor. Deus fala, se você pedir conhecimento, se você pedir sabedoria, Deus dará, e Deus não dá pouco. Deus dá em fartura. E essas coisas se aplicam também à nossa vida como cristão. Não é só para a igreja. Mas eu vejo um aspecto importante para falarmos. Eu sei que eu estou terminando. Um aspecto importante para falarmos sobre a ignorância no cristão. Porque sim, a gente precisa se reconhecer como ignorante. Nós precisamos nos reconhecer como dependentes da palavra do Senhor. Sermos humildes. E de sempre aprender cada vez mais, não importa a nossa posição. Mas a nossa ignorância também nos causa impotência. E essa é uma palavra muito ofensiva para homens, especialmente. E nos vem uma conotação sexual, sim. Mas eu estou querendo dizer um aspecto muito maior, de potência. O cristão não tem concepção da potência dele, do vigor dele. Existe um filósofo chamado Leandro Carnal, e ele fala muito sobre como o conhecimento denigre, como o conhecimento faz o ser humano se tornar miserável. Ele usa como exemplo o Ano Novo, e ele fala, eu sempre acho triste as pessoas que falam Feliz Ano Novo. Daí ele pensa, mas por que vai ser um ano igual aos outros? Ah, vai ser um ano ótimo. Não, eu estarei mais velho, estarei com mais dores, provavelmente perderei amigos. E ele tem uma visão muito pessimista de mundo. Nós cristãos não temos isso. Muito pelo contrário, nós temos a certeza de que a palavra do Senhor está nos aperfeiçoando dia após dia. Eu hoje sou uma pessoa melhor do que eu era ontem, graças não à minha excelência, não porque eu estou ficando mais velho, não porque eu estou ficando mais sábio, mas porque o Senhor tem me aperfeiçoado. Eu estou mais próximo do Senhor hoje do que eu estava ano passado. E tem que ser assim na sua vida, meu irmão. Às vezes parece que nós estamos distante, mas é esse sentimento de fome que é bom. Se você tem o sentimento de que hoje a sua vida está mais miserável, não pense que é uma coisa ruim. Você está mais carente de Deus, isso é ótimo. E porque nós não vamos morrer, nós temos a certeza de que quando nós formos para o céu, vai ter algo muito melhor. Então, se para ele a morte é um fim triste, realmente talvez para ele vá ser um fim triste. Para mim, a morte é o que eu estou aguardando. Nós todos precisamos ansiar pela vinda de Jesus, porque lá não haverá choro, ranger de dente. O cristão, ele, por causa da sua ignorância sobre o céu, porque nós falamos pouco sobre o céu, como o céu vai ser maravilhoso, nós perdemos a potência, perdemos a fé, perdemos o vigor. E nós todos herdaremos o céu, meus irmãos. Convencido disso, sei que... Estou pressionado por dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Paulo, ele tem essa consciência de que ele só está aqui para fazer o trabalho do Senhor. Mas eu não enxergo na morte, nessa descrição de Paulo, que eu estou escolhendo entre o pior e o menos ruim. Não. Ele falou, olha, eu quero ir para o céu. Porque lá eu sei que eu não vou mais sofrer, eu tenho uma carne sofrida, eu tenho problemas físicos, eu tenho um monte de desafios. Mas eu estou aqui por causa de algo melhor que ajudar vocês. Essa visão é a visão de alguém que entende. É uma pessoa ignorante ainda. Paulo ainda é ignorante. Mas como à frente ele está da gente, ele conseguiu enxergar o céu. E agora ele sabe que a opção está entre o ótimo e o melhor.
Por isso, meus irmãos, eu deixo essa mensagem com vocês. E eu vou recapitular com vocês rapidamente. Nós todos somos ignorantes. E precisamos reconhecer isso. Se você não reconhecer, tudo bem. Ainda assim você é ignorante. Mas é um ignorante orgulhoso, satisfeito do que você é. E pessoas ignorantes, satisfeitas do que são, elas vão permanecer assim para sempre. Porque elas não querem mudar. Elas não têm motivo para mudar. Mas nós podemos ser ignorantes que reconhecem a debilidade, reconhecem a limitação, em que vê o valor do que nós estamos do que nós estamos compartilhando, e não é compartilhando o que o Ailton fala, não é compartilhando a palavra do Senhor, que é viva, eficaz para a sua vida, para a minha vida. E essa pessoa se torna cada vez menos ignorantes.